Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala pessoal, mais um bate-papo aqui com o grande Patrício, senhor Guilherme Takeda, mas conhecido como Takeda-san, e nós vamos falar sobre o Inside Mobcast e sobre um tema muito interessante que poucas pessoas ainda conhecem, Takeda-san, que é Charrette Meeting. E olha que interessante, é um nome americano, e eu acredito, pelo pouco que eu estudei sobre essa metodologia ferramenta, veio dos Estados Unidos. É isso, Takeda-san. Primeiramente, muito obrigado, gratidão por você ter vindo aqui. Legal. E veio de longe, veio do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Takeda. É isso. Bom, prazer estar aqui com você, muito legal falar sobre esse assunto, é um assunto muito bacana, apesar de a origem de todo o processo do Charrette Meeting ter sido americano, o nome é francês. É francês? Chique demais da conta. O nome veio da Escola de Belas Artes, né? Então eles davam uma tarefa durante o ano e no final eles davam aqueles trabalhos mais concentrados, certo? E no final eles iam buscar com uma pequena charretezinha, né? Uma charrette. Então, o nome de projetos colaborativos e de alta velocidade, que tem que fazer em curto espaço de tempo, se tornou um sinônimo de charrette. Então, os urbanistas americanos, nos anos 80, pegaram esse nome para definir projetos com alta velocidade, com multidisciplinariedade, né? E com grande colaboração. Então, o objetivo dessa metodologia, que nós vamos explicar um pouquinho mais, é ter como objetivo a velocidade que você citou, ser mais rápido, eficiente, mais Exato. Assertivo e ser colaborativo. Ter Muito outras percepções, outras expertises envolvidas. Então esse é o conceito resumido, seria isso? Exatamente. É um design sprint, né? É um design sprint. É nome bonito, hein? Exato. Você tem que sempre passar aqui na legenda que é design sprint. Porque é muito feio esse nome charrette, né? Charrette é uma coisa que parece uma carroça, uma coisa mais emperrada, né? O design sprint dá essa conotação de algo que tem muito mais velocidade, certo? E esse propósito de criar esse tipo de projeto foi exatamente para as áreas de projeto. Isso nasceu muito vinculado ao pessoal do CNU, do Congresso do Novo Urbanismo, que eles queriam lutar contra todo esse sprawl, né, que é o subúrbio, a suburbanização dos Estados Unidos. E eles queriam fazer com que as pessoas voltassem a ter aquela ideia de cidade. Sim, as comunidades planejadas, onde existisse um local onde a pessoa pudesse morar, trabalhar e se divertir, e não fazer grandes deslocamentos. Mas, infelizmente, o modernismo fez essa questão de habitação num lado, o trabalho no outro, indústria no outro, hotel, como Brasília, certo? E essa reação a esse tipo de urbanização e teoria do modernismo, do urbanismo moderno dos anos 20, foi exatamente o novo urbanismo, que pregava essa forma e a ferramenta para se criar esse tipo de projeto diferenciado foi a charrette. Legal, foi a charrette. E por que tão pouco conhecido ainda, embora já exista há muito tempo? Primeiro, tão pouco conhecido no Brasil. Segundo, tão pouco utilizado ainda no Brasil. Se é uma ferramenta uma metodologia extraordinária, mais assertiva, então, ou seja, potencializa os acertos, vai diminuir, minimizar os impactos do erro, porque o mercado imobiliário ainda falha muito, ainda tem muito amadorismo dentro do nosso setor. O que é a sua visão sobre isso? Por que as grandes empresas, ou pequenas, médias, não importa o tamanho, ainda não olhou para isso? Isso está no nosso DNA. Né, de dar o jeitinho, certo? Eu acho que é uma questão de Brasil. Ou também tudo meia boca. Isso, se no Japão, Estados Unidos, eles planejam um ano para fazer um mês, aqui a gente planeja em um mês e demora 3 anos para fazer uma incorporação. Então, a importância que se dá ao projeto é muito pequena. Eu faço uma relação muito bacana, que é
a gente fazer um projeto de um carro. Imagina fazer um projeto do carro, sendo que o projetista de motor é de um lado, do chassi é o outro, da tecnologia, da aerodinâmica, todo mundo separado e não se comunicando. Que carro que ia sair? Que carro que ia sair? E é isso que a gente faz na incorporação imobiliária. Sim. A gente, com vários projetistas de várias cidades, vários locais, várias especialidades totalmente separados, fazem um projeto que é um local de vida, um local importante, que tem uma importância fundamental para a qualidade de vida por 10, 20, 30 anos de uma família, e a gente faz isso de uma forma ainda muito amadora. Muito amadora. Então, por exemplo, vamos para o exemplo prático e a gente vai se estendendo aí ao longo do nosso bate-papo. Pega um loteamento, a gente está falando de urbanização. Você, como um dos grandes especialistas em urbanismo e paisagismo, vamos pegar um loteamento, né? Qual que seriam os principais players envolvidos? Como que é a dinâmica do charrete? Isso é muito bacana. Eu vou falar até antes. Pode ser antes. Falar como surgiu essa dor. Né? Bacana. Isso como surgiu essa dor? Nós temos 30 anos, esse ano nós vamos fazer 30 anos de empresa, né? Na área imobiliária. E a gente sempre notou essa forma um pouco deslocada das pessoas fazerem projeto. Sim. Então, existiam especialistas na área, em áreas de marketing, de vendas, e eles não se comunicavam com os projetistas. E cada um colocava a culpa no outro quando dava errado. Mais ou menos assim, né? Então, quer dizer, não existia uma sinergia. Eu ficava muito incomodado com isso, porque as pessoas que têm o maior grau de entendimento do mercado ou das dores das pessoas é o pessoal de venda. Sim. O pessoal de venda, o pós-venda, aqueles que sentem na carne todas as necessidades. Você que é da área de venda, você sabe. Vem um projeto quadrado lá e você tem que vender, certo? E por que não conversar com os projetistas e dizer, não faz sentido isso que você está fazendo? Sim. Mesmo porque o cara tá na frente, ele entende a necessidade do cliente, né? É ser concebido pelo viés da demanda mercadológica, comercial, né? Exatamente. Então, em função dessa dor que a gente sentia, puxa, não é racional fazer isso. A gente começou a chamar, né? Pessoas da área do marketing, da área de vendas, e começar a conversar com eles. E a gente via, puxa, deve existir algum sistema em que a gente possa conseguir reunir todos eles num workshop concentrado para trocar experiências. E nessa oportunidade surgiu uma viagem da ADIT, né? A ADIT é a entidade, sim, né? Que trabalha com todos os incorporadores na área de desenvolvimento imobiliário. São de Maceió, né? Exatamente, né? E o mais bacana é que nós fomos num 20º congresso do CNU, do Novo Urbanismo. E lá nós conhecemos a ferramenta charrete. Isso foi em que época? Isso foi em 2013. 2013? Né? Foi então no também 20º. não faz muito tempo, não né? faz muito tempo. Era o 20º congresso, ele já estava no 20º, esse ano vai ser o 27º. E lá nós tivemos aula diretamente com os fundadores. Da técnica? Né? Da técnica, né? O pessoal da DPZ, do ANI, com vários técnicos. E foi uma experiência magnífica. Ali eu disse, puxa, existe algo pensado, existe um sistema organizado para que a gente possa fazer trabalhos colaborativos. E já validado, né? Já validado de 20 anos, né? 20 anos, olha para ver como nós estamos atrasados. Então, nesse processo, o que aconteceu? Nós fomos visitar primeira cidade, né? Que foi projetada sobre a ótica do novo urbanismo, que foi Seaside, visitamos os escritórios, visitamos vários outros bairros, e isso foi muito bacana, ver que o resultado de trabalhar com o proprietário, com os técnicos, o pessoal da obra, o pessoal do marketing, para fazer uma comunidade real, onde as pessoas se sentissem muito bem, isso foi um deleite. E a partir daí, eu fui me aprofundando. Você acabou de vir de uma maratona nos Estados Unidos, né? Então, hoje você tá com quantos anos, Takena? 57. 57, mas você tá vibrando, você tá com energia, você tá procurando coisas novas. Isso que faz a gente manter, né, essa grande motivação de querer sempre fazer coisas diferentes, né? E o que tá faltando bastante para nossa indústria, né? O setor imobiliário, claro que tá vindo
pessoas novas, né? Eu era do varejo e entrei no mercado imobiliário há praticamente 9 anos e meio. Então, são mentes diferentes que estão fazendo essa diferença aí dentro do nosso mercado. Você veja bem, você estuda neurociência, você estuda coach, você estuda a psicologia do comportamento do consumidor. Eu vim do curso de inteligência emocional, considerado o maior curso de inteligência emocional do mundo. Bacana. Que é o método Hoffman. Inclusive, eu indico aqui, já fiz neurociência aplicada ao consumo na SPM, estudo muito essa questão da psicologia do comportamento, mesmo porque eu vim do varejo, precisava estudar, né? Legal. Então, não é só estudar metro quadrado, estudar bloco, estudar... A gente tem que estudar um monte de coisa, e mesmo assim ainda é incerto, né? A gente não sabe quantas vezes vamos acertar ou como vamos acertar, né? Exato. Então, o profissional, independente se é arquiteto, engenheiro, corretor, incorporador, construtor, não importa o que você seja, mas busque essas múltiplas competências, né? Ter um comportamento diferente, ter um conhecimento diferente, porque isso faz toda a diferença, né? Eu tenho 2 perguntas aqui para finalizar. Não esqueça de deixar seus comentários, compartilhar. Takedo, então, o que seria interessante agora falar, que a gente está aí chegando ao final? Nós temos só 1 hora, por isso que eu quero te chamar para o próximo podcast. Então, o Charrete Meet, a importância nós já falamos, o que ele nós já falamos. O ideal seria contratar um profissional, se não der, nós já falamos. Então, o que seriam as considerações finais aí que você daria ainda desse conteúdo? Da utilização, né? Das formas que nós aplicamos a charrete. Então, nós aplicamos na área pública e privada. Apesar de pública não ser diretamente às prefeituras, público, nós somos contratados sempre por incorporadores imobiliários que querem entregar algo para a cidade. Porque precisa, né? Exato. Você tem empreendimento que você tem que doar uma área, normalmente é um bem que fala, vou entregar uma creche, uma prefeitura, uma praça, né? Sempre tem essas contrapartidas. Mas, né? E às vezes nem por contrapartida. Tem um case muito bacana, que também por coincidência é em Goiânia, em que nós entregamos um incorporador espanhol, queria doar alguns milhões para um parque na frente do incorporação. Não como contrapartida, já estava aprovado, quis doar. Fomos falar com o prefeito e o prefeito disse, puxa, não dá, tem que ter projeto. Faz o projeto, eu disse... Olha, o incorporador é espanhol. Eu sou do Rio Grande do Sul, vou fazer um parque em Goiânia? No way! Então, aí eu disse, mas tem uma ferramenta muito bacana, a charrete. E nós fizemos um workshop com 200 pessoas. Que legal. 200 pessoas, entidades, associação, comunidade no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que ficava na frente do parque. O maior parque da cidade, 70 hectares, 20 anos abandonados, e tinha até tamanduá lá dentro. Né? Então, uma área ao lado da prefeitura, do prédio da prefeitura, e sem projeto. Então, nós fizemos colaborativamente, foi muito bacana o processo, todos colaboraram e nós desenvolvemos e entregamos para a prefeitura. Então, todo esse processo é muito bacana. A Porte, aqui em São Paulo, nos contratou para fazer do bairro Tatuapé, outras empresas nos contrataram para outros parques, e inclusive fizemos da área metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Né? Da área metropolitana. 23 prefeituras, no caso não foi incorporador imobiliário, foi o Banco Mundial que nos contratou, e reunimos 23 prefeituras em um hotel, e em 2 dias criamos mais de 1.000 ideias para a área metropolitana, que foi entregue ao Jamie Lerner, que era o responsável dessa empreitada. Então, a experiência na área pública é fantástica, adoro essa área que aciona toda a comunidade para um bem comum. E as charretes públicas, privadas, são as das incorporações imobiliárias. Então, nós temos vários tipos, desde empreendimentos imobiliários. Nós vamos fazer agora, daqui a 2 semanas, uma em Londrina, né, para a consultora Prestes, que é da Minha Casa Minha Vida, em Londrina. Olha só que bacana. Projeto econômico, mas não deixa de dar atenção a um item tão importante que é esse processo. Então você vê que até empresas que têm um nível de lucratividade menor, porque o preço é fixo ali, mas que tem uma criatividade, tem esse DNA da criatividade dentro dela, está contratando esse tipo de projeto para se adaptar a um novo mercado, né? E criar espaços realmente vibrantes para dentro das cidades, que é fundamental. Sim.
Takeda, você tem uma comunicação fantástica, fluidez. Inclusive, eu quero te fazer um convite aqui para você palestrar no nosso evento Inside Mob. Uau, isso é um prazer. No setor imobiliário. Lá, pessoal, acessa aqui insidemob.com.br. Um evento aí para 1.500, 2.000 pessoas. Um evento só do setor imobiliário. Nós já estamos na nossa 8ª edição, Takeda. Parabéns! E aí, olha, fantástico aqui pelo conteúdo. E galera, deixa aqui qual é o conteúdo que você quer sobre esse tema que nós falamos. O que você quer que a gente aprofunde, né? Traga mais profundidade para esse tema. Onde que as pessoas encontram mais conteúdo? Você gera conteúdo na internet, tem um site, um blog, redes sociais. Passa aqui para que a galera tente. Eu tô curioso em saber mais, imagina a galera. Legal, no nosso site takedadesign.com.br nós temos um blog lá que a gente coloca novos conteúdos, então vocês podem nos acompanhar e também lá estão todos essa técnica do nosso conceito, a nossa charrete meeting que nós inventamos, né? mais voltado ao comportamento. Nós temos lá todo o processo de como vocês podem fazer. Então é bem bacana esse processo, a gente convida todo mundo a visitar o nosso site. Bacana, segue lá, takedadesign.com.br e nas redes sociais também. E olha que interessante, pode até ser pelo menos a minha parte, a gente falar num próximo tema desse comportamento do consumidor, a psicologia do consumidor, principalmente para o público construtor, incorporador, loteador, né? As empresas ajudaria muito nessa concepção se entendesse esse comportamento do consumidor no ponto zero, né? Exato. Porque muitos vão entender o comportamento quando o produto tá exposto, já tá na vitrine, já tá concebido. Aí acaba, em alguns momentos, sendo tarde, né? Nem você falou, imagina só, o cara vai conceber um loteamento de 5.000 lotes. Pode ser que não tenha demanda, ou pode ser que leve 30 anos para ele vender, né? Zerar esse estoque, né? Então é muito importante isso. Daqui nós estamos chegando no momento final do nosso podcast, no Inside Mobcast, e foi um prazer imenso receber você, meu conterrâneo, né? A gente tem muito esse carinho, né, por filosofia oriental japonesa. Eu morei 10 anos no Japão, amo essa cultura, me ensinou muito, mudou a minha mentalidade. E gratidão aí por estar aqui conosco. Espero te ver novamente aqui conosco. Legal. Puxa, eu que agradeço o convite, é um grande prazer. Eu já tinha lido o seu livro mesmo sem te conhecer e já era um fã seu, né? E, puxa, parabéns por esse trabalho que você está fazendo, esse trabalho cada vez mais de divulgação de conhecimento é fundamental. Hoje, conhecimento não tem propriedade. É muito mais fácil projetar algo que a gente diga, puxa, isso as pessoas querem, do que tentar empurrar algo que eles não querem. Você sente isso todos os dias, né? Muito, muito, né? Eu que estou na linha de frente, 54 empreendimentos que eu lancei nos últimos 5 anos e meio. Posso te falar com muita propriedade que quase 80% eram remanescentes. Nossa. Empreendimentos que deram errado. E aquilo que nós estávamos brincando, mas que pode custar uma vida, e pode custar uma vida de um PJ, e tem muitas empresas que hoje estão em RJ, concordata, enfim, estão quebradas, deixaram de existir no mercado, justamente por essa falta de olhar e preocupação. Porque a relação custo e benefício barato e caro está na relação do resultado. Exatamente. Né? Se você adquire um projeto, coloca mais players. Eu sempre falo o seguinte, o cara ele é construtor, vê se essa linha de raciocínio tá certa. Aí ele quer vender, ele não é o maior especialista em vendas. Ele quer ser o urbanista do projeto, ele não é o melhor urbanista do projeto. Então ele entende de construção civil, ali é a praia dele, ali é a expertise dele. Então, abrir um pouco essa mentalidade de entender que o dividir se soma, trazer mais especialistas é uma maneira de trazer um melhor resultado, até ganhar mais dinheiro, porque ele vai vender numa velocidade diferente, ele vai acertar mais. Exato. Então a gente precisa mostrar, e eu acho que o objetivo desse podcast abre muita mentalidade, de entender, olha, cara, tem um especialista para isso que pode te ajudar.
Chega na hora de vendas, contrata uma empresa especializada em vendas também. Isso é o mais barato. Exatamente. É ganhar valor. Faz sentido isso? Faz todo sentido. É ganhar valor. Com um projeto bem desenvolvido, isso aumenta o valor do metro quadrado, aumenta o valor do empreendimento e cria uma atratividade. E um ponto que eu gostaria de salientar é que seria, acho que talvez o grande diferencial da nossa Charrete Meeting em relação aos outros, é que nós trabalhamos muito a pesquisa de comportamento. Isso é legal. Não comportamento passado. Analisar como uma pesquisa de como foi o comportamento de venda, mas é a tendência de comportamento das pessoas para o futuro. Sim. Então nós criamos, junto com outra empresa, um sistema que chama estratigrafia. Estratigrafia na área da terra, né, da análise da terra, são aqueles níveis do solo, né, da geologia, em que a gente analisa a história de como aquela região foi desenvolvida. Houve uma seca, houve um desenvolvimento, né? Então tem toda uma análise histórica dessa coisa. E a estratigrafia social, que foi esse desenvolvimento que nós fizemos com sociólogos, antropólogos, foi exatamente ver através do estudo da história e comportamento das pessoas e hoje, com os novos comportamentos daquelas pessoas que são pioneiras, aquelas inovadoras, ver qual é o comportamento padrão que está se adiantando para essa situação. Takeda, você falou muito de incorporação, tendência, futuro. Só para dar um overview dentro do mercado imobiliário e da incorporação, que é uma das suas expertises, o que você vê daqui para frente dentro do nosso setor? O que você está enxergando? Até baseado porque nós estamos ainda saindo da crise, agora retomando e já com boas expectativas e perspectivas. Eu vejo duas grandes tendências já se desenhando, né, que são tendências não só nacionais, mas internacionais. Uma é o real estate como serviço. Né? Incorporação imobiliária cada vez mais como serviço, não só né? produto. Então a gente já vê um movimento das incorporadoras que estão fazendo empreendimentos para aluguel, para locação, né? Já estamos fazendo vários empreendimentos que são mono clientes, né? E que são de um incorporador ou um grupo de incorporadores ou de um fundo, e também empreendimentos que são feitos exclusivamente para aluguel, como casas estudantes, para idosos, ou são temáticos, né? Então, se hoje nas pesquisas de comportamento a gente vê muito mais essa nova geração querendo estudar, viajar, do que ter propriedades. Então, aí vai a questão do real estate como serviço. Então, hoje, morar é importante. Claro. Só que morar de uma forma alugada. Aí vai Airbnb, quinto andar, vai existir uma outra dinâmica no mercado imobiliário. E o mais bacana no projeto é que ao invés de nós vendermos uma vez, nós vamos ter que vender toda semana. Bom para você, hein? As empresas não vão ter que mais fazer empreendimentos para vender uma vez só. Esse empreendimento ele tem que envelhecer bacana, ele tem que estar completamente interessante e ele tem que ser muito atual por muito tempo. Sim. Então, olha o desafio da importância do projeto hoje em dia. Nós temos que projetar de uma forma com que a atualidade desse empreendimento seja grande, a manutenção seja muito baixa, porque a pessoa que está comprando esse imóvel, ele é um investidor, ele não quer ter grande custo condominial, certo? Ele quer que o custo condominial seja baixo, inclusive para o seu cliente não ter muito custo. Então, a dinâmica de projeto, a forma de projeto está ficando muito diferente. Os incorporadores imobiliários, os mais antigos, eles sempre fizeram desta forma, deu certo dessa forma e eles continuaram fazendo dessa forma. A miopia, né? Exato. Eu aprendi desse jeito e sigo desse jeito. A nova geração, os filhos, já estão vendo de outra forma. E estão vendo que é muito importante buscar novos conhecimentos, novas experiências, novos lançamentos. Então, novas expertises. Né? Então, estar muito aberto a essas novas expertises, né? E aí você estudou vários, né? A PNL, foi buscar no coaching. É fundamental entender a mente humana. Então, para entender a mente humana, é importante outros players, né? A gente tá com dor de barriga,
pega um médico, quebra a perna, né? Cada um tem sua especialidade. Né? E eu acho que buscar os especialistas de cada área. Então, estar sempre olhando as tendências é fundamental. Primeira coisa, né? Segundo, trabalhar colaborativamente, né? Então, se antigamente tinha muita coisa, eu sei, vamos fazer do meu jeito, isso não existe mais. Ser dono da verdade, né? Os players têm que se comunicarem, né? Todos os stakeholders, todos os envolvidos nos projetos têm que ter comunicação. Nós já fomos a empresas em que nós chamamos os outros departamentos da empresa e a pessoa diz, mesmo trabalhando no mesmo prédio, eu nunca vi o pessoal do marketing. Ô, louco. Isso de uma empresa grande, né? Uma das maiores do país, diz, eu nunca conversei com o pessoal do marketing, eu sou da incorporação. Eu nunca conversei e falei com o pessoal das vendas. Então, é incrível que mesmo grandes empresas não estão fazendo esse dever de casa, que é fazer uma reunião para cada lançamento, dizer quais foram as dores, as dificuldades, quais são as possibilidades hoje, das necessidades que foram externadas pelos compradores e que nós não atendemos ainda, para buscar a viabilização disso. Então, é conversar, é juntar todos os players, todos os departamentos da empresa e começar a fazer de uma forma orgânica, né? E o terceiro ponto, eu acho que é fundamental, é ter propósito. Uma empresa sem propósito é uma empresa que não vai muito longe. Hoje as empresas longevas são aquelas que vão buscar um propósito, algo para entregar para o mundo, algo de diferente. E esse propósito cria realmente essa sinergia entre todos os colaboradores, sejam eles internos ou externos, para que se busque algo diferente. O propósito da nossa empresa hoje está muito clara. É criar espaços tão maravilhosos e vibrantes para que as pessoas sejam felizes. Desde a engenharia que está ali para dizer, puxa, isso aqui é difícil de construir. A ideia é muito boa, mas vamos pensar como construir, né? O pessoal da vendas, puxa, se a gente colocar mais isso aqui, se a gente der essa ênfase... Ou o financeiro fala assim, pô, mas isso que você quer vai custar muito caro, a lucratividade vai ser pequena. Exatamente. Tem essa conversa, né? E o mais bacana é que a gente lança as ideias e pro financeiro a gente diz assim, vamos orçar? Sim, né? Sim. Vamos orçar. E muitas vezes aquelas ideias que parecem impossíveis são possíveis de se concretizar porque a gente realmente vai a fundo buscar o diferencial. E o pouco que eu estudei da técnica é que o fato de estar todo mundo aglomerado no mesmo tempo faz com que as ideias sejam estimuladas. Exatamente. Porque na medida que você tem uma ideia e compartilha comigo aqui em tempo real simultaneamente, em cima da sua ideia, eu posso melhorar a sua ideia. Quando tá deslocado em tempos diferentes, né? Você tem uma ideia, aí você vai passar para um cara que tá em outra região, que ele vai pensar na semana seguinte, já perdeu esse processo, né? Exatamente. Então, a técnica, ela é fantástica, né? Esse já... É como se fosse um brainstorm ali, Exato. Que vai surgindo, né? O que a gente faz, e aí, por isso nós trocamos um pouco o sistema, né, para fazer uma charrete brasileira, a gente chama de conceptor. Nós fazemos um processo que ele não é falado, ele é silencioso, Certo? Ele é desenhado. Que legal. Essa é uma técnica que nós desenvolvemos, que foi, através do desenho, mesmo pessoas que não desenham, né, ou através de um rabisco ou de algumas palavras-chave, é possível, colocando isso na parede, é muito rápido das outras pessoas entenderem a ideia que cada um está colocando. E com essa compreensão, o que ele faz? Ele pega aquela ideia, mesmo discordando, ele vai dizer, puxa, eu posso fazer deste outro jeito. Sim. Então a gente cria um kaizen, né, nos japoneses, né? Uma superação contínua. Então é uma evolução contínua e a gente cria uma espiral de criatividade. Sim. Então uma ideia inspira de uma forma positiva ou negativa, uma outra ideia é minha. E assim coletivamente. Então, todos passam a ser impactados por todas as ideias que estão sendo colocadas na mesa. Gera estímulo, né? Exatamente. O cara vai gerar algum tipo de estímulo. E bacana. Então, você falou aí da fase pré, né? Definição. E aí, o processo... Não sei se você quer entrar nessa etapa agora, Takeda. Ou se a gente pode falar assim, para quem que serve primeiro essa metodologia? Quem pode buscar? É só o incorporador? É o incorporador o construtor? É o loteador? É o investidor lá que de repente é o cara que vai colocar o dinheiro? As imobiliárias também podem buscar isso? O engenheiro? Quem que
busca isso para trazer para o seu projeto? Nós trabalhamos com toda a cadeia. Que a gente legal. trabalha com toda a cadeia. Desde do proprietário de terreno, que quer desenvolver algo diferenciado, algo que tenha um impacto dentro da comunidade diferenciada, até a área de vendas, né? Que precisa, às vezes, pegar um projeto que já está desenvolvido, já está em processo quase de ir para lançamento, ou já foi a lançamento e foi um fracasso, e de refazer e de fazer uma melhoria nesse projeto. Então existe essa possibilidade. Claro. Por exemplo, ele lançou, foi ou concebido errado, ou foi comunicado errado, ou foi vendido errado. Não importa Isso. em que etapa está o erro. Mas deu erro, sobrou lá um remanescente, é um estoque. Ele então pode voltar, e aliás, ir pela primeira vez nesse processo para ser remodulado. Exatamente. Existe isso? Existe, então. E dá para dizer, de novo voltando para a questão brasileira. O brasileiro, ele aprende muito mais pela dor. Então, a maior parte das nossas contratações nos primeiros momentos, quando nós lançamos esse produto, foram exatamente empreendimentos que os incorporadores ou tiveram um grande fracasso ou que tinham um grande medo de lançamento. E nós fizemos a mudança e a partir da mudança houve um sucesso de vendas. Show de bola. Isso que é bacana. Então, ou seja, enfim, né? E olha que interessante, você falou, por medo de fracassar. Eu aprendi no Japão, você sabe, eu morei 9 anos e meio no Japão, o pecar pelo excesso, né? O japonês, ele é muito racional, planejador, é aquilo que você falou, ele fica 1 ano planejando, não importa a linha do tempo, mas ele fica bastante tempo planejando para depois executar. E a gente aqui vê a ansiedade, o desespero, o amadorismo de querer fazer as coisas meia boca e com a pressa de fazer. Esse cuidado, esse carinho de pecar pelo excesso, vamos ter um conjunto de validações. Olha, o empreendedor já validou, a empresa de projetos já validou, mas vamos validar mais uma vez, vamos ter esse comportamento, essa mentalidade de ter outras validações. Isso determina muito o resultado, né? Nossa. E as pessoas não analisam, só para finalizar minha fala aqui, a parte, por exemplo, tem uma nomenclatura financeira que eu gosto muito dela, que chama TIR, Taxa Interna de Retorno. Ele fala o seguinte, a minha empresa, meu empreendimento foi um sucesso. Aí eu começo a estimular, o que significa sucesso para ele? Aí eu vendi tudo em 2 anos. Beleza, ele zerou o empreendimento, mas ele vendeu em 2 anos. Aí eu faço a pergunta para ele, se você tivesse vendido isso em 6 meses, o ROI dele seria diferente, o TIR dele seria diferente, o ponto de equilíbrio dele seria diferente, a exposição de caixa dele seria diferente, tudo seria diferente. As pessoas não analisam isso. Exatamente, não fazem conta. Não fazem conta, né? Não, eu vendi 100%, beleza. Não, mas calma aí. Né? Tem um custo do dinheiro, tem um monte de coisa, tem um risco, tem novos entrantes, tem um monte de coisa envolvida aí. Exatamente. Então, mais uma vez, o nosso objetivo desse podcast de outros, do Inside Mobcast, é profissionalizar, é levar um ponto de reflexão, é levar aí mais consciência para as pessoas de entender existe um jeito diferente de fazer dentro do nosso setor. E, aliás, existe um jeito melhor de fazer. Exatamente. Né? Explica um pouquinho mais isso, Takeda, para que a nossa audiência é muito diversificada. Aqui tem incorporador, tem construtor, tem loteador, tem corretor de imóveis, tem toda essa cadeia. Então, a importância de ter profissionais, né? Você o nosso grande amigo, Cristiano Rabelo, que indicou você, é um grande amigo em comum, já esteve gravando comigo também. Eu falei, eu preciso de um cara que seja especialista em charrete meat. Ele falou, esse aqui é o maior especialista em charrete meat do país. Então, ou seja, nós estamos aqui conversando com o maior especialista nessa técnica aqui no país. Então, a importância de profissionalizar, a importância de trazer os grandes players para o seu negócio é a melhor escolha. Fala um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Errar tá caro. Tá muito caro, né? Muito caro. E pode caro. Custar uma vida, né? Pode custar a empresa toda. Então, uma vida da empresa. Uma né? vida da empresa. Então, é muito caro e é muito barato projetar. É muito barato fazer ideação. É muito melhor nós simularmos
do que a gente errar na prática. Sim. Né? E eu acho que todos os incorporadores já estão se dando conta disso. Né? De que é muito mais fácil nós discutirmos profundamente todo o processo, e aí vem todas as ferramentas hoje de BIM, né? De ferramentas que são importantes, que já simulam toda a construção civil.